Aqui nós temos uma placa A, que são as placas de advertência. Todas as placas amarelas, elas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Vou começar dando uma dica. Estão vendo que depois do número vocês têm uma letra, que nesse caso é a letra A? Então, ó, vocês podem ter a letra A, podem ter a letra B. Quando tiver a letra A, seja o que for, é esquerda. Se tiver a letra B, seja o que for, é direita. Então, sempre que depois vai ter o número, se for advertência, vai ter a letra A, se for regulamentação, vai ter a letra R e vai ter o número. Aqui, nesse caso, A13. E sempre que depois do número tiver uma letra, que pode ser A, B ou C, sempre que for A, seja o que for, é para a esquerda. Sempre que for B, seja o que for, sempre será para a direita. Sabendo disso, já existe uma grande possibilidade de você acertar a questão só lembrando dessa dica. Então, nesse caso aqui, vocês têm o quê? Vocês têm uma via e vai existir o quê? Uma confluência à esquerda, não é barreira, tá? Porque ele está se incorporando à via. Então, uma confluência à esquerda, onde o tráfego vai se incorporar à via, no qual o condutor está circulando. Pedestres e animais soltos na via são condições adversas de... Primeiro, o que são condições adversas? São os fatores ou combinação de fatores que podem prejudicar o real desempenho de vocês na direção. Se ele perguntar quais são as condições adversas, lembrem-se sempre que elas serão 8, então vocês podem contar a alternativa que tiver 8 itens e podem marcar, porque vai ser a resposta correta. Agora, pedestres e animais soltos, o que é? Imaginem assim, o que o pedestre está fazendo na via? Ah, a professora está transitando. O que o animal está fazendo na via? Está transitando. Então, pedestres e animais soltos na via é condição adversa de trânsito. Sabe por quê? Primeiro, via é toda e qualquer superfície por onde transitem pessoas, veículos e animais. Então, imagine que isso aqui é a via, isso aqui é a superfície. Então, superfície, via é a superfície por onde transitam pessoas, veículos e animais. Agora, pedestres, pessoas, veículos e animais transitando aqui em cima dessa via, se eles estão transitando, é condição adversa de trânsito. Então, pedestres e animais soltos na via, condição adversa de trânsito, porque trânsito é tudo que transita, tudo que circula sobre a via. Um ciclista desmontado empurrando sua bicicleta. Ele nada mais é que um pedestre empurrando uma bicicleta, ou seja, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres em situações de trânsito. Um ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres em situações de trânsito. Lembrem-se ainda que tanto pedestres quanto ciclistas, ao circular, ao transitar sobre a via, precisam transitar em fila única. Pedestres e ciclistas transitar em fila única. E atenção, está sendo cobrado bastante a proibição das bicicletas. Então, anotem aí. Proibido, bicicleta, rodovia. Por quê? O único local que vai ter a proibição das bicicletas é nas rodovias. Vírgula, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Mas vocês podem usar as palavras-chave. Proibido, bicicleta, rodovia. Proibido, bicicleta, rodovia.
As marcas de canalização. O que que é a marca de canalização? Deixa eu trocar a cor aqui para exemplificar para vocês. São essas marcas aqui, ó. Essas marcas, elas são pintadas na cor amarela e elas chamam-se marcas de canalização. Sabe por quê? Porque é um espaço não utilizável da via. É um espaço por onde as pessoas não podem transitar. Ela também poderia ser na cor branca, caso fosse fluxo de mesmo sentido, tá? Então, as marcas de canalização orientam os fluxos de tráfego em uma via, direcionando a circulação, ou seja, aqui, ó, vejam que ele está indicando que a circulação é feita para cá. Aqui, que já é feita para cá, então ele vai indicar a direção. Regulamentam as áreas do pavimento não utilizáveis. Então, nas marcas de canalização, na parte amarela, você não pode circular. A figura abaixo representa um trecho de via sinalizado com marcas de canalização. O trânsito sobre tais marcas constitui infração de natureza gravíssima, passível de multa, ou seja, sim, se você transitar com o teu veículo nesse espaço aqui que eu pintei de amarelo, ou seja, sobre as marcas de canalização, que é o espaço não utilizável da via, você comete uma infração de natureza gravíssima. Qual que é a pontuação da infração gravíssima? 7. E passível também de multa. Então, é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos, e passível de multa. Podemos considerar como penalidade. Então, aqui eu coloquei para vocês 2 exemplos. No primeiro exemplo, a penalidade é a suspensão do direito de dirigir. Ela cai com pouca frequência, mas esta semana caiu. A que cai com maior frequência é a advertência por escrito. Então, penalidade poderá ser multa, advertência por escrito, suspensão do direito de dirigir, cassação, entre outros. É importante não confundir penalidade com medida administrativa. Dica: medida administrativa começa com a letra R: retenção, remoção, recolhimento, realização, seja realização de teste da alcoolemia, seja retenção para o transbordo do excesso de carga. Se começar com a letra R, não é penalidade, é medida administrativa. Medida administrativa, letra R. Penalidade, aí não tem regra. Pode ser multa, pode ser advertência por escrito, pode ser suspensão, pode ser cassação, entre outros. Agora, olha um exemplo. Transitar com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos é uma. Primeiro, qual que é a penalidade aqui? Infração com penalidade de multa. Então, aqui nós temos a penalidade. E aí nós vamos ter um complemento, que é a medida administrativa. A medida administrativa, ela sempre será aplicada quando tiver algo errado, algo faltando, algo para arrumar, ou mesmo você tiver estacionado de maneira irregular, que daí gera a remoção. Então, nesse caso, você está danificando, você está estragando a via. Então, vai gerar o quê? A medida administrativa, que começa com a letra R, de retenção do veículo para regularização. Então, infração, a multa é a penalidade, poderia ser multa, poderia ser uma advertência por escrito, caso fosse uma infração de natureza leve ou média. Poderia ser a suspensão do direito de dirigir, por exemplo, dirigir alcoolizado, que gera suspensão direta do direito de dirigir. E aí, o acréscimo da medida administrativa, que começa com a letra R, que neste caso é a retenção do veículo para a regularização. 3 candidatos, presta bem atenção, à obtenção da CNH. Eles não têm CNH, eles estão no exame de direção e tiveram o seguinte desempenho no exame de direção veicular. Candidato 1 cometeu uma falta grave.
As faltas no exame de direção ficarão assim. A falta grave é 3 pontos. A falta média é 2 pontos. E a falta leve é 1 ponto. Aí você pode perguntar, professora, mas eu consigo saber qual é a pontuação, qual é a falta? Enfim, pode. Se você pegar a apostila, sabe aquela apostila, aquele livrinho, aquele caderno que o CFC te entregou quando você deu a entrada no processo ou quando você começou as suas aulas teóricas? Lá nas últimas páginas dele, você vai encontrar tanto as infrações do carro quanto as infrações da moto, ou do automóvel, que é a categoria B, ou da motocicleta, que é a categoria A. Então, você consegue verificar ali todas as faltas. Então, ó, o candidato cometeu uma falta grave. Falta grave é 3 pontos. O candidato, durante o exame, ele poderá, sim, acumular ou perder até 3 pontos. Ele vai passar? Vai. Ele só vai reprovar se ele cometer uma infração eliminatória, por exemplo, furar o sinal vermelho, uma placa de pare, derrubar ou bater no cone, seja durante o exame de moto ou o exame do carro. Isso é uma falta eliminatória, por exemplo. Mas ele poderá somar até 3 pontos e ele vai sim obter aprovação. É a mesma média de 70% do exame teórico. Por exemplo, se na tua região são 30 questões, você tem que acertar 70%, que dá 21. Se na tua região for 40 questões, 70% de 40 vai dar 27. Em ambos, você tem que acertar 70%. Na prova é a mesma coisa, você não vai conseguir sair da prova com 100% de aproveitamento, mas você alcançando 70%, ou seja, perdendo 3, digamos que você tenha 10 pontos, você só pode perder 3. Você tem que concluir a tua prova com 7 pontos. Então, se você perdeu 3, você tem 7. Então, perdeu 3 pontos, você pode concluir a prova, que você vai sim pegar a tua PPD. Você não vai pegar a tua PPD, só vai ter que refazer o exame caso você ultrapasse a marca de 3 pontos ou cometa uma falta eliminatória, tá? Então, o segundo candidato, ele cometeu uma falta média. Uma média. Qual que é a média? 2. E uma leve. Qual que é a leve? 1. 2 com 1? 3 também. E o candidato 3, ele cometeu 3 faltas leves. Como cada falta é 1 ponto, ele perdeu 3 pontos. Então, notem que ambos os candidatos perderam 3 pontos, cada um deles. Então, sim, os 3 candidatos irão obter a PPD, que tem validade de 1 ano, e durante esse primeiro ano eles não poderão ter nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em infração média. Passado esse primeiro ano, não teve nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem foi reincidente de infração média, eles irão pegar a CNH definitiva, que aí vai depender a validade da idade do candidato. Então, se ele tiver até 49 anos, vai vir para mais 9, porque até 49 é 10 anos. Se ele tiver entre 50 e 69, vai vir para mais 4, porque a renovação entre 50 e 69 é de 5 em 5. E se ele tiver 70 anos ou mais, aí vai vir para 2. Tá? Então, vai depender o restante do tempo, qual for a idade aí do condutor. Na maioria das regiões do Brasil, o telefone de emergência 190 é usado quando se deseja acionar a polícia militar. E o 192 é do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que também é uma questão que pode cobrar. O que significa a sigla SAMU? Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então, 190 Polícia Militar, 191 PRF, que é a Polícia Rodoviária, 192 SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, 193 Corpo de Bombeiros. Lembrando, se tiver vítimas presas nas ferragens
tiver princípio de incêndio, vocês ligam para o 193 Corpo de Bombeiros, que tem equipamento e treinamento para resolver essa situação. É muito comum cair essa questão. Ou aconteceu um acidente, etc e tal, e tem vítimas presas nas ferragens. Para quem que você vai ligar? Para o 193 Corpo de Bombeiros, que tem treinamento e equipamento para resolver essa situação. Com relação às placas de regulamentação, considere. Então, aqui, ele está dando 3 plaquinhas, número romano 1, 2 e 3, e ele quer saber quais estão corretas. A placa e o significado. Então, na primeira placa, ele fala que é proibido o trânsito de ônibus. Não é. Sabe por quê? Toda placa de proibição, ela tem que ter um corte, igual essa terceira aqui, ó. Essa aqui é uma proibição, porque ela tem um corte. Então, para essa aqui ser proibida, ela teria que ter esse cortezinho aqui. Como ela não tem, então, tá errado o significado. Na segunda, ele fala que é proibido o trânsito de caminhões. Não é. Por quê? Porque não tem corte. Não tem o corte, não tem proibição. A 3 fala que a placa proíbe o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Sim, essa aqui está correta. Então, só está correto o número romano. Finalizado com sucesso, mais algumas questões que você poderá encontrar aí na sua prova teórica. Gratidão a todos pela companhia. Reforço, caso você queira adquirir os nossos e-books com as questões mais cobradas, tanto de legislação quanto de direção defensiva, vou deixar o link para vocês aqui na descrição deste vídeo. Gratidão a todos também pelo carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido. Do fundo do meu coração, desejo a vocês sucesso, bênçãos, conquistas, muita proteção para vocês, para a família de vocês e até o nosso próximo vídeo.